9 horas 29 minutos, 12 graus 7 décimos é a temperatura. Já está na linha conosco o conselheiro do Grêmio, vice-presidente do Conselho Fiscal e é integrante do MGI, Movimento Grêmio Independente, Eduardo Magris, para falar desse momento, como é que está vendo essa situação de troca de treinador em meio à temporada, a busca de um novo técnico, essas mudanças no Grêmio para o restante da temporada, hein, Eduardo Magris? Boa noite e obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. Boa noite, Matheus. Boa noite aos ouvintes da Band. Era uma substituição que já era esperada. O Enderson não mostrou resultados. Os resultados foram insatisfatórios e alguns desastrosos, como a final do Gauchão. E se ele não conseguiu, não mostrava para nós, torcedores, uma reversão em cima do trabalho que ele vinha fazendo. Então era uma questão de tempo. Quando começa essa fritagem do treinador, se não ganhar hoje, ele vai ser substituído, vai ser demitido. Isso cria um clima muito ruim no vestiário e os próprios jogadores deixam de confiar no seu líder. Mais cedo ou mais tarde acaba com a demissão, como aconteceu hoje. Então, quando a gente tem que demitir um treinador, a gente tem que demitir logo num fracasso retumbante, como foi a final do Gauchão, e tratar de acertar, tratar de buscar uma alternativa que leve o grupo do Grêmio, que é bom, para resultados muito melhores. É um cenário que chama a atenção, né, Magris? Porque no passado a gente acompanhou também a mesma situação com o Luxemburgo. No final do trabalho tinha um amistoso lá contra o Caxias, que estava pensando já na volta do Brasileiro, aí o Grêmio teve a decisão de demitir o Luxemburgo. E agora, logo após o retorno do Campeonato Brasileiro, tem a demissão do técnico Anderson Moreira. Como é que você vê esse cenário que acaba se repetindo nesse momento, Magris? A gente que está de fora, acompanha o time no estádio, acompanha o time pela imprensa, não entende por que são tomadas as decisões de insistir no erro. Fica muito claro, tanto com o Luxemburgo quanto com o Enderson, que a continuidade do trabalho tinha poucas esperanças de dar certo. Né? E a gente não pode ficar torcendo para dar certo. O primeiro ponto de um treinador é que ele tem que estar muito alinhado com a direção, tem que estar muito alinhado com o plano que a direção tem para o time, o plano que a direção tem para o Grêmio. E eu não vejo isso nos 3 treinadores que já passaram pelo Grêmio. Quem foi contratado desde 2013, desde janeiro de 2013, tem 3 perfis completamente diferentes: Luxemburgo, Renato e Enderson. Ou seja, não mostra um plano. E por isso também essa dificuldade agora de escolher um novo nome, porque simplesmente qualquer nome serve, todos os nomes servem, porque nenhum deles, não existe um plano para que eles se ajustem dentro do perfil que o Grêmio quer. O Grêmio não sabe qual é o perfil de treinador que ele quer. Magris, o contato é importante com você também, que é integrante do Movimento Grêmio Independente, porque a situação que se debate nesse momento também é que em setembro temos as eleições, né, em primeiro turno, e o Grêmio buscando esse novo treinador até o restante da temporada, e daqui a pouco numa negociação pode colocar o técnico de querer um contrato maior, quem sabe a partir do ano que vem, e ter essa possibilidade daqui a pouco de mudança de presidente, saindo a situação e a oposição concorrendo também. Como é que a postura da MGI nesse momento? Daqui a pouco de poder saber o que está acontecendo, como é que estão as negociações, de saber como é que vai ser a forma de contrato do treinador, de dar a sua opinião também, até porque daqui a pouco é um contrato mais longo e a oposição não pode concordar. Como é que você vê e qual é a postura do MGI nesse momento? Não é a postura do MGI, é a postura de Grêmio. Eu não sei se o MGI vai ser o sucessor no próximo pleito. Certamente o Grêmio vai ter um novo presidente, que pode ser inclusive da situação, pode ser inclusive da oposição num outro movimento que não seja o MGI, e quem começa tem o direito de escolher e estabelecer seu trabalho. Essa direção já teve 18 meses para escolher o seu treinador e não pode transferir o ônus da escolha definitiva do treinador por um prazo longo para a próxima gestão. E eu não estou falando nem se nós do MGI ou qualquer outro movimento assumirmos a gestão. Não é justo. O próximo presidente já recebe os ônus de contratações caras, uma folha salarial alta, receitas do futuro que já foram adiantadas,
e ainda tem que se sujeitar à escolha do último presidente. Então, essa é uma situação que quem tem que resolver é essa gestão atual. E aí exige um problema muito grave, porque os bons treinadores do patamar de um Tite, que seria um nome excelente para o Grêmio, não se sujeitam a contratos de curtíssimo prazo como esse. Tá? Não se sujeitam a vir para um clube que não tem um projeto claro e definido de futebol. E então nós não vemos esse como deva ser transferida essa responsabilidade para quem a gente nem sabe quem é, só sabemos que vai ter um próximo presidente. Outra questão é que o Grêmio também não pode e não deve jogar toalha. Nós estamos antes da metade do Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para acontecer, tem 4 meses intensos de campeonato. Pode ver que em setembro vai ser um mês duríssimo, porque as partidas vão ser, em agosto, setembro, as partidas vão ser às quartas e aos domingos. Vai exigir muito do time, vai exigir muito do treinador, e nós ainda temos a Copa do Brasil. Então, a gente tem que parar de falar nas eleições, tem que parar de falar na próxima gestão e cuidar dessa gestão para que o Grêmio ainda ganhe o Campeonato Brasileiro, uma posição adequada no Campeonato Brasileiro, ganhe a Copa do Brasil. É isso que nós temos que trabalhar agora, todos. Inclusive nós que não fazemos parte da situação. Mas temos que trabalhar agora pensando até o final de 2014. Infelizmente, os projetos de longo prazo que começaram lá em janeiro de 2013 não foram levados a cabo. Porque chama atenção, né, Magris? A gente sabe que tem essas eleições em setembro, acaba pegando em meio a um campeonato brasileiro, nesse ingresso do Grêmio também na Copa do Brasil, e daqui a pouco pode mudar, a gente não está dizendo que vai mudar ou de que forma vai acontecer, mas existe essa possibilidade, tem que ser trabalhado com essa possibilidade também, né, Magris? Então fica uma questão, uma linha tênue aí para um novo treinador, né? Mas eu vejo mesmo que seja um candidato da situação, que seja vencedor no pleito, ele tem o direito de estabelecer sua política, os seus auxiliares, os seus empregados, o seu treinador, e não pode ficar vinculado a uma escolha de última hora da última metade, do último quarto da gestão. Então, a direção do Grêmio agora tem que se concentrar nesse final de campeonato e esquecer as eleições. Ela tem que fazer o trabalho para o qual ela foi eleita, e inclusive eleita mediante muitas e muitas promessas, nenhuma delas realizada. Magris, eu quero a sua opinião também sobre o futuro técnico aí na sua avaliação. Tem que ser mesmo um treinador mais experiente, conheça o ambiente do Grêmio e que saiba como é que funcionam as coisas aqui na aldeia, ou pode ser daqui a pouco um técnico emergente, algo que possa fazer um diferencial aí para o restante do ano? Bom, essa é uma opinião pessoal. A gente só pode ter um técnico emergente quando a gente tem uma direção muito forte. Quando a direção é forte, consegue estabelecer o que ela quer, ter claro qual é o plano e principalmente proteger a comissão técnica quando os resultados não vêm, um treinador emergente pode ter sucesso, como foi o caso do Grêmio em épocas passadas, com Filipão, Tite e tantos outros. No caso do Grêmio, eu não vejo essa força na direção para que consiga segurar 2, 3, 4 semanas de resultados ruins. Então nós precisamos de um nome forte. E um nome forte, e esse é o grande dilema que o Grêmio entra, um nome forte, em geral, não se sujeita a um mandato tampão aí de 4, 5 meses. Mas eu acho que temos que ter um nome forte, um nome com história, um nome que chegue no vestiário e faça ser respeitado pelos jogadores. Perfeito. Eduardo Magris, conselheiro do Grêmio, integrante do Movimento Grêmio Independente, obrigado aí pelo bate-papo. Uma boa noite para você. Um abraço. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Valeu, obrigado. Eduardo Magris, também é importante ouvir esse lado de oposição, porque é um fato que chama a atenção. Tem eleições em setembro no Grêmio já em primeiro turno. Daqui a pouco troca o presidente, aparece um novo nome de oposição. A gente não está dizendo que isso vai acontecer, mas enfim, é uma possibilidade. Então chama a atenção porque daqui a pouco faz um contrato mais longo e a oposição não gosta desse nome.
nome. E, enfim, é uma situação que acaba influenciando, de certa forma, também na escolha deste novo treinador. 9h39.